vida com Deus, tudo tem uma razão. Cada vale que eu atravessei, cada deserto que eu sobrevivi, trouxe um bem pra mim. Olhando de fora ninguém ia ver, mas com o tempo deu pra perceber minha raiz crescer. Os ventos sopraram cada vez mais forte, e ainda assim eu prevaleci. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei, e ainda adorar como se nada tivesse acontecido, e ainda adorar até o dia raiar, até o dia raiar. Meus cumprimentos a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui é o pastor Isaías Oliveira Soares, que está iniciando esta live nesta noite para falar sobre os pecados que se cometem na esfera emocional. Aguarde aí, chame os seus amigos, comunique com seus conhecidos para que assistam essa live. Olhando de fora ninguém ia ver, mas com o tempo deu pra perceber minha raiz crescer. E os ventos sopraram cada vez mais forte, e ainda assim eu prevaleci. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei, e ainda adorar como se nada tivesse acontecido, e ainda adorar. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei, e ainda adorar como se nada tivesse acontecendo, e ainda adorar. Quando foi ferido, machucado, minha raiz cresceu. Quando perseguido, caluniado, minha raiz cresceu. Quando perdoei e esqueci, minha raiz cresceu. Quando ajoelhei e te busquei, minha raiz cresceu. Porque eu suportei. E ainda adorar, e ainda adorar, até o dia raiar, até o dia raiar, até o dia raiar. Pois não. Muito obrigado a todos que já estão aí nos assistindo. Antes de iniciar essa live, eu quero trazer minhas condolências para a família do pastor Dermeval Lopes de Cerqueira, que ficou enlutada. Ele foi sepultado ontem às 16 horas, numa cerimônia fúnebre que foi presidida pelo pastor Valdomiro Pereira da Silva, no Templo da Liberdade. O pastor Dermeval era um amigão, foi meu presidente. O conheci em 1970, quando ele era motorista do pastor Rodrigo. Depois fomos consagrados a presbítero em 1970.
E ele também me acompanhou na consagração a evangelista em 1974 e fomos consagrados a pastor juntos em 1979. Eu tenho a maior alegria de saber que nosso irmão descansou no Senhor, descansou das suas fadigas. Então, portanto, eu quero trazer minhas condolências e para toda a Assembleia de Deus na Bahia, pela figura que representava o pastor Dermeval, pois foi pastor da Igreja de Salvador, também presidente da convenção. Muito bom. Agora, gente, eu falei que vou ministrar sobre os pecados que se comete na esfera emocional. Os textos bíblicos que eu escolhi, o primeiro está em Tiago 3, verso 16, que diz assim: pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. O segundo texto está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, que o próprio Deus, que nos dará paz, faça com vocês, ou que vocês sejam puros e completamente dedicados a Ele, e que todo o seu ser, espírito, alma e corpo, sejam conservados íntegros e sem culpa na volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ainda Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Ainda Gênesis 6, verso 12. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. E finalizando, Eclesiastes capítulo 7, verso 29, diz assim: e descobri também que embora Deus tenha criado o homem perfeito, mas ele buscou muitas invenções. Mas vamos situar o tema que estou ministrando desta noite no tempo e no espaço. Com o advento do pecado, todo o gênero humano foi degenerado. Aquela palavra, o vocábulo degenerado vem gerado, Deus gerou, o pecado degenerou e veio Jesus para regenerar. Mas nessa época o pecado entrou no mundo, todo o gênero humano foi degenerado. Esse gênero a gente chama de espírito, alma e corpo, que formam um indivíduo. O pecado afetou a todo o gênero humano de forma integral. Repito, espírito, alma e corpo. Nada ficou no ser humano que sobrasse. Tudo ficou contaminado. O pecado acontece nessas 3 esferas da existência humana. Primeiro, na esfera do espírito. Segundo, na esfera da alma, que envolve aí os sentimentos e emoções. E o terceiro, na esfera do corpo, que é a carne. Veremos agora o pecado e as emoções dos indivíduos. Primeiro, o que se entende por vida emocional. A vida emocional, ou saúde emocional, é a capacidade de reconhecer, compreender e gerir as próprias emoções de forma construtiva. Isso envolve lidar com as emoções positivas e negativas que surgem no dia a dia. Refere-se ao aspecto emocional e sentimental do homem. A dimensão psicológica também está associada às relações sociais e ao desenvolvimento de habilidades interpessoais. A dimensão psicológica é vista como a capacidade humana de pensar, sentir e agir. Essa dimensão inclui a mente, as emoções, a personalidade e o comportamento humano. A teologia cristã enfatiza a importância de cuidar da saúde mental e emocional, que são fundamentais para uma vida plena
e para uma relação saudável com Deus e com os outros. A alma é a parte da natureza humana que é frequentemente associada à mente e às emoções. A alma é considerada como o princípio da vida no homem e é responsável por nossas emoções, pensamentos e escolhas. Pronto. Agora, feita essa introdução, situando esse tema no tempo e no espaço, vamos ver aqui. Eu vou pretendo nessas 3 lives, hoje, amanhã e depois, eu vou falar sobre os pecados na esfera do espírito, na esfera das emoções e na esfera da carne. Hoje é o pecado na esfera das emoções, na alma seria. Eu tomei aqui o texto de 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1 a 5, e Paulo aqui cita 19 pecados, dentre os quais poderemos tirar os que acontecem nos 3 mundos do indivíduo. Vamos destacar os que ocorrem na área emocional. Paulo começa assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá, aí começa a enumerar os 19 pecados de que falei há pouco instante. Homens amantes de si mesmo, que é o egoísmo. Número 2, avarentos, que vem da avareza. Presunçosos, que vem da presunção. Você vê que existe uma interrelação entre substantivo e adjetivo. Muito importante isso. 4, soberbos, que vem da soberbia. Blasfemos, que vem de blasfêmia. 6, desobedientes a pais e a mães, que é igual a filhos rebeldes. Item 7, ingrato, que vem da ingratidão. Profanos, que vem da profanação. Sem afeto natural, que significa desafeiçoado ou sem sentimentos. Irreconciliáveis, que vem de incombináveis. Aquela pessoa que não quer combinação, que não quer acordo. Caluniadores, que vem da calúnia. E intemperantes, que vem igual a desenfreados. Cruéis, que vem da crueldade. Sem amor para com os bons, que é o desinteresse ou indiferença. 15º, traidores, que vem da traição. 16º, obstinados, que vem da obstinação. Orgulhosos, que vem do orgulho. Mais amigo dos deleites do que amigo de Deus. Nesse caso, a pessoa é mais devotada aos prazeres do que a Deus. E 19º, tem aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Aí vem falsidade, que no original significa falsidade, aquela coisa que você está apresentando que não é verdade. Pois bem, Jesus ratificou que o que sai do coração do homem é o que o contamina, não a comida que entra. Vejam o que ele falou em São Marcos, capítulo 7, versos 18 a 23. E disse-lhes: assim também vós estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não pode contaminar, porque não entrará no seu coração, mas no ventre. Desculpe. E é lançado fora, no esgoto. Também puras todas as comidas. E dizia: o que sai do homem, isso contamina o homem. Por quê? Do interior do coração do homem saem os 13 pecados que contaminam o homem. Aí o Senhor Jesus cita aqui: número 1, os maus pensamentos. Número 2, os adultérios. 3, as fornicações. 4, os homicídios. 5, os furtos. 6, a avareza. 7, as maldades. 8, o engano. 9, a dissolução. 10, a inveja. 11, a blasfêmia. 12, a soberba. E 13, a loucura. O verso diante diz assim: todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Olha, tudo na área emocional.
E o apóstolo Paulo também se referiu a alguns desses pecados como aquilo que impede o indivíduo entrar no reino de Deus. Veja o que ele escreveu em 1 Coríntios 6, versos 9 e 10. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os fornicadores, pecado cometido pelo corpo, nem os idólatras, pecado cometido pelo espírito, nem os adúlteros, pecado cometido pelo corpo, os efeminados, o corpo, os sodomitas, o corpo, os ladrões, o corpo, os avarentos, está na área emocional, os bêbados, está em relação com o corpo, os maldizentes, em relação com o elemento emocional, e 10º, os roubadores, tem a ver com os aspectos do pecado no corpo, a gente vai falar em outra live. Aí Paulo termina aqui que desse tipo de gente aqui, ninguém herdará o reino de Deus. Agora, o que diz a Bíblia sobre os pecados que são cometidos na esfera emocional? Eu vou voltar aqui ao texto lido lá no começo da live, o texto de 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1 a 5, onde Paulo cita 19 pecados cujos pecados, sendo cometidos na esfera das emoções, impedem a pessoa de entrar no reino de Deus. Aí ele começa assim: homens amantes de si mesmo, que é igual ao egoísmo. Aí eu vou pegar aqui 1 Coríntios 10, 24, diz assim: ó, ninguém busque o proveito próprio, antes cada um o que é de outrem. Então, quando as pessoas ficam amantes de si mesmo, é um egoísmo, ele é ególatra. Ele prefere a si mesmo do que os outros. Ele está pecando o pecado na área emocional. O segundo pecado que Paulo se refere aí é os avarentos. Aqui ele usa adjetivos, né? Que vem do substantivo avareza. E o que é que a Bíblia fala sobre a avareza, pastor Isaías? Efésios 5, verso 5 diz assim: ó, fiquem sabendo disto, nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza é a idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. O terceiro pecado aí na esfera da emoção, presunçosos, que vem da presunção. Em Jeremias 9, 23, não poupa palavra, diz assim: não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza. A presunção faz que a pessoa se sinta especial. Isso também é um pecado na esfera emocional. Agora vem aqui o quarto, que é os soberbos, que vem de soberbia. Romanos 12, verso 16, diz assim: ó, tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. E eu estou lembrando aqui que na filosofia tem um conceitozinho que diz assim, ó, que a soberba foi o pecado que transformou anjos em demônios. E é verdade, foi essa soberba que fez Satanás querer subir ao céu, fazer o seu trono semelhante do Altíssimo. É um pecado que se comete na esfera da emoção. O quinto aqui é blasfemos, que vem de blasfêmia. Em Mateus, capítulo 12, versos 31 e 32, diz assim: por isso eu lhes digo, todo o pecado e toda blasfêmia serão perdoados, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não lhe será perdoado. Quem falar contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem neste mundo, nem no mundo por vir. Isso aqui, gente, é uma situação que você tenha cuidado, tá? Claro que não é qualquer coisa que você fala contra o Espírito Santo que você está blasfemando contra ele, mas é bom ter cuidado. O pecado número 6 aí é o desobedientes a pais e mães, que eu
troquei por filhos rebeldes. Em Isaías 30, verso 1, diz assim: ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomam conselho, ou tomaram conselho, mas não de mim, e que se cobriram com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado a pecado. E existem muitos textos que eu poderia escolher, mas escolhi isso aqui por duas coisas. Primeiro, porque os filhos rebeldes, eles tomam conselhos com os colegas. Às vezes tem meninos, tem meninas, tem jovens que são rebeldes contra os pais por conta da influência que tem dos seus colegas. Lembrou de Roboão? Ele tomou conselho com seus amigos para não baixar os impostos de que o povo lhe pediu. E veja o que aconteceu, o desastre. E a segunda razão aqui é que a Bíblia diz que os filhos devem honrar os pais, porque é o primeiro mandamento com promessa: para que te vá bem, sejam os teus dias prolongados sobre a terra. Então, quem não honra o pai, não tem os seus dias prolongados na terra. Claro que não é qualquer coisa, como um adolescente perguntou por poucos dias. É quando eu digo não ao meu pai e à mãe, eu estou desonrando? Não. Tem coisa que você pode dizer não sem estar desonrando. Essa desonra aí tem a ver com um comportamento mais aguçado, mais ferrenho, mais duro, que você desrespeita a paternidade, a autoridade do seu pai e de sua mãe. Aí você está desonrando. O sétimo pecado que Paulo cita aí é ingratos, que vem de ingratidão. No Salmo 95, verso 10, diz assim: durante 40 anos fiquei irado contra aquela geração e disse: eles são um povo de coração ingrato, não reconheceram os meus caminhos. Olhe bem que a ingratidão não só machuca você e a mim, eu também me sinto muito machucado quando percebo ingratidão nas pessoas. E Jesus, ele contou aquele caso dos 10 leprosos, depois de curá-los, um só voltou para dar glória a Deus. E até o próprio Deus, numa linguagem antropomórfica, eles ficam sentido. E aí o que ele está dizendo aqui? Ó? Durante 40 anos fiquei irado contra aquela geração e disse: eles são um povo de coração ingrato, não reconheceram os meus caminhos. E às vezes a gente se comporta assim, não tem o espírito de gratidão. Isso aqui faz parte da área emocional, você precisa vigiar sobre isso aí. A gratidão, tem gente que é mesquinho ou mesquinha, então é preciso ter cuidado para você não receber as bênçãos do Senhor e ficar aí reclamando. Como tem aquele casozinho que eu sempre gosto de contar, que um cidadão estava caçando 2 pássaros. Um ele pegou, já estava na mão, já tinha sido fisgado, e o outro estava voando. E por causa desse outro que ele não tinha ainda conseguido enlaçar, ou fisgar, ou pegar, ele estava murmurando contra Deus, que não lhe ajudava a ganhar aquele pássaro. Tem gente assim, esquece facilmente das bênçãos recebidas e começa a murmurar, só porque aquela que ainda está na frente, que ainda não chegou o momento de Deus, a hora de Deus, ele está reclamando. Então é bom que você vigie isso aqui, porque é um pecado que se comete na área das emoções. O 8º pecado aí, que Paulo se refere aqui, é o profanos, que vem de profanação. Profanos é a qualidade de quem usa a profanação. Profanação, aí tem Ezequiel capítulo 22, 26, diz assim: os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não faz diferença, nem discernem o imundo do limpo, e dos meus sábados esconde os olhos, e assim sou profanado no meio deles. Isso aqui é uma coisa séria, quando você profana o nome de Deus. Profanar é desrespeitar, profanar é tornar aquilo que é santo uma coisa banal. A gente precisa entender que Deus precisa ser
precisa ser reverenciado por todos nós, um Deus que merece o nosso respeito, a nossa veneração. O nono pecado aqui, que é cometido na esfera das emoções, é o sem afeto natural. É o número 9 aqui que Paulo cita. Eu troquei essa expressão de sem afeto natural por desafeiçoado ou sem sentimentos. Toda pessoa que não tem sentimento, eles são sem afeto natural. Claro que, vamos pensar aqui, eu já mostrei que nós temos 17 sentimentos. Quando fala sem sentimentos, não quer dizer que ele não os tenha. É que ele não dá vazão aos sentimentos. Ele é frio, é sem afeto natural. E Paulo aqui no capítulo 2 de Filipenses, verso 5, ele fala assim, ó, de sorte que haja em vós mesmos o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Então, nós precisamos de ter sentimentos, deixar que os sentimentos tenham a sua evidência na nossa vida. Sentir pelos outros, isso é muito bom. Eu gosto muito de quando tem alguém sofrendo, aí o caso da empatia, que eu falei isso já em outras lives. Você precisa dizer assim, se fosse eu, como eu queria que os outros me tratassem? Aí, logicamente, vai ser assim. Eu queria que eu fosse bem tratado. Então, a Bíblia diz, tudo quanto quereis que os homens vos façam, façais vós primeiramente a eles. Então, cuidado, gente. O 10º pecado que Paulo cita aqui é o irreconciliável, é o pecador que comete, a pessoa que comete esse pecado aqui, que eu troquei por incombináveis. E o Mateus 5, 23 a 24 diz assim, portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do Senhor, diante do altar, e vá primeiramente reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Claro que não é uma oferta bens, oferta dinheiro, e é também, mas não é só isso. A oferta é quando você vai para a igreja, você vai para o culto, você está oferecendo seu corpo em sacrifício a Deus. E muitos sacrifícios desses estão sendo em vão. Porque se ele vai para a igreja, não está bem com o pai, não está bem com a mãe, não está bem com o esposo, não está bem com a esposa, não está bem com o pastor, ou não está bem com aquele vizinho, então o Senhor Jesus é quem está dizendo aqui, ó. Quando você for apresentar sua oferta, ou você for para a igreja, seja dar oferta em dinheiro, ou seu próprio corpo, ou seu louvor, ou sua adoração, e aí você se lembra, ó, que o seu vizinho, aquele irmão, aquela pessoa, tem alguma coisa contra ti. Deixa a tua oferta ali e vai primeiramente se reconciliar com ela, ou com ele. Depois vem, entrega a tua oferta. Aí Deus vai receber, porque você está seguindo as orientações que Ele está dando. O 11º pecado é os caluniadores, que vem da calúnia. O pecado aqui é calúnia. Caluniadores é quem pratica calúnia. Tito 3,2 diz assim, ó, não caluniem ninguém, sejam pacíficos, amáveis e mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. Gente, esse negócio de caluniar, eu já sofri tanto com calúnias, dói, viu, gente? E o pior é que você fica entre a cruz e a espada, você tem vontade, sua natureza de interagir. Mas a Bíblia diz que a gente tem que nos alegrarmos quando, mentindo, disserem todo mal contra nós. Está lá nas bem-aventuranças, Mateus capítulo 5. E isso aqui, você precisa ter muito autocontrole para você sofrer a calúnia e não reagir contra o caluniador. Às vezes por questões banais, porque ele não concorda com você em alguma coisa, ele tem inveja de você, aí inventam a calúnia. E olha, isso aqui não é coisa nova não.
Isso é coisa tão antiga quanto o homem. É elementos, é conduta que está atrelada à vida emocional das pessoas, do indivíduo. Então, tenha cuidado para você também não cair nessa de caluniar o seu irmão ou a sua irmã. O 12º aqui é intemperantes, ou seja, os desenfreados. Quer dizer, aquele que não tem temperança, aquele que banda voou, vem na boca fala, o que vem na sua mão ele joga. Tem gente assim. E 1 Pedro capítulo 1, verso 13, está escrito assim, ó, portanto, preparem sua mente para a ação e exercitem o autocontrole. Você precisa controlar, porque a ira, o ódio fazem parte dos elementos dos seus sentimentos. Eles foram dados para aquela coisa que você não concorda, que você não gosta. Aí sim, mas tem hora que você vai usar essa intemperança contra alguém que não merece. Ok? 13º aqui, cruéis. Os cruéis praticam crueldade. E o Provérbios 11:17 diz assim, o homem bondoso faz bem a si mesmo, mas o cruel a si mesmo se fere. Olha bem, quando tem a crueldade em evidência, ela pode ser ativa e passiva. Ativa quando você comete contra alguém, só que tem um retorno. Ó, tem a parte que você vai herdar, é o que está aqui escrito aqui, ó. Mas o cruel a si mesmo se fere. Quando você usa de crueldade com alguém, você vai pagar. Você está semeando. E a lei da semeadura é uma lei irrevogável, é uma lei bem terrível, porque foi o próprio Deus quem instituiu. E é Ele quem cuida. Não é o homem que vai cuidar de dar a recompensa. Não. Tem gente que fala assim, esta vida é igual a um restaurante. Só sai quando pagar a conta. Tem alguma coisa de verdade nisso aí, mas é importante que você tenha cuidado quando você for tratar alguém com crueldade. Cuidado. O filho com crueldade, a mãe, o esposo, a esposa, o empregado, o vizinho. É bom vigiar. Isso aqui são pecados cometidos na esfera das emoções. E o mais complicado aqui, que isso aqui não é para pecador não, é para crente. Que eu tirei aqui da epístola, Paulo escreveu a sua epístola a Timóteo, para a igreja. Então, não é para descrente não. Esses mandamentos aqui é para todos nós que somos servos de Deus, que somos elementos emotivos. Nós somos indivíduos emocionais, que estamos sujeitos a praticar, a cometer os pecados nessa esfera emocional. Depois vem o 14º, digo, que é o sem amor para com os bons. É o desamorado, né? Que é o desinteresse e indiferença, que eu troquei por essas duas palavras, a pessoa que não tem amor. Lá na Epístola Universal de João, capítulo 1 Epístola 4:7, diz assim, amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Olha como o mandamento faz uma relação intrínseca. João, o mesmo apóstolo, diz em outro lugar, se alguém não ama seu irmão a quem vê, amará a Deus a quem não vê. Então é uma coisa muito séria esse desinteresse, essa indiferença no que tange ao amor. Aí o amor prático, não é? É o amor prático, é quando você estende a sua mão para ajudar alguém, que alguém acha que amor e caridade, o amor é teórico e a caridade é prática. É esse o momento que você vai colocar em prática o que você realmente ama. Se você ama a Deus, você vai amar o seu próximo. E quando Jesus foi interrogado sobre o grande mandamento da lei, é que ele falou, o primeiro e o grande mandamento da lei é amarás a Deus sobre todas as coisas, com tuas forças, teu entendimento. E o segundo, semelhante a este, amarás a teu próximo como a ti mesmo.
Então, nós precisamos de vigiar. Você que está aí, que é frio, que é insensível e que às vezes não tem amor, é bom você rever essa situação, porque você está cometendo um pecado na esfera emocional, e é o pecado contra Deus e contra os seus irmãos. Pois bem, o 15º aí é o traidores, que vem da traição. Esse aqui, traição, meu Deus do céu. Tem gente que trai o colega, trai a mulher, trai o esposo, trai o pastor, trai as amizades. Enfim, isso é coisa mesma do próprio ser humano. Mas aqui, a traição, em Isaías 33, verso 1, diz assim: ai de você, destruidor, que ainda não foi destruído. Ai de você, traidor, que não foi traído. Quando você acabar de destruir, será destruído. Quando acabar de trair, será traído. Olha aqui a lei da semeadura. Tem um retorno. Eu repito, foi o próprio Deus quem instituiu a lei da semeadura e da colheita. E é o próprio Deus que se encarrega de colocar em evidência, de fazer cumprir. Então, se você trai o seu irmão, seu amigo, você vai ser traído também. É uma coisa irrevogável isso aqui, essa colheita aqui é irrevogável. Vigia, viu, irmão? O 16º aqui, obstinados, que vem de obstinação. E eu peguei 1 Samuel 15, 22, 23, que diz assim: ó, porque rebelião é como pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto aos ídolos do lar. Olha como é complicado essa questão de obstinação. Aí a natureza da pessoa obstinada. Isso sabe que a rebelião, de onde foi que veio? Começou no céu, melhor lugar do mundo, o céu, tendo o melhor pastor do mundo, Deus, e os membros mais perfeitos do mundo, os anjos. No entanto, Satanás se rebelou. Essa obstinação, tem muitos crentes na igreja que são assim, obstinados. Deus nos guarde, nos ajude, viu, gente? E o 17º, os orgulhosos são aqueles que praticam orgulho, aqueles que admitem o orgulho, que são pescoço grosso, né? Em Provérbios 29 e 23 está escrito assim: ó, o orgulho do homem o humilha, quer dizer, é aqui uma ação passiva, né? O orgulho do homem o humilha, quer dizer, não humilha alguém, humilha-se a si mesmo. Mas o de espírito humilde, obtém a honra. E Tiago 4,6 diz assim: mas ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Na outra versão diz: Deus resiste aos soberbos. Então, gente, vamos ter cuidado com o orgulho. Isso não faz bem para todos nós. O crente tem que ser humilde. Jesus é que devia ter essa pompa de orgulhoso, porque ele tinha tudo. Homem perfeito, o Deus Todo-Poderoso, entendeu? Mas ele foi humilde. Ele se humilhou até a morte. Então a gente precisa seguir o exemplo dele, ok? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para vossas almas. Então vamos ter cuidado. O 18º pecado que Paulo cita aqui, ele diz assim: mais amigo dos deleites do que amigo de Deus. Paulo aqui, em vez de colocar uma palavra, ele colocou uma frase: ó, mais amigo dos deleites do que amigo de Deus. O que é isso? Eu troquei aqui: mais devotado aos prazeres do que a Deus. Ou seja, aquela pessoa que tudo é bem focado, é bem inteligente, coloca foco, coloca as forças todas em coisa que não é de tanta valia. Mas chega na hora do culto a Deus, ele não vai. Eu vejo aqui na Noite de Cerqueira, de domingo mesmo, quando eu passo aí, o que tem de gente ali fazendo ginástica, com bicicletas caras, com roupas apropriadas para aquele... E cedo, a gente está até chovendo, o povo está ali. Eu penso comigo assim, sempre penso comigo: meu Deus, será que esse pessoal, se fosse crente, estariam na igreja esse horário? Que muitos acordam cedo para fazer ginástica, para caminhar,
para em busca da beleza própria, do seu perfil físico, é o culto do corpo. Mas quando é com relação a Deus, chega no culto atrasado, chega todo indiferente. Aí Jesus falou assim, ó, os inimigos do homem são os próprios familiares. Diz também que os ímpios têm mais prazer com as coisas que eles fazem do que nós. Então, gente, tenha cuidado, viu? Não seja mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus. Aí Mateus, o Senhor Jesus falou assim no capítulo 6, 21, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Foi Jesus que falou. Então, quando você foca com uma coisa que não é aquela coisa importante, do culto do corpo, a ginástica, ou jogar bola, enfim, você deixa Deus de escanteio, você está cometendo esse pecado. E aqui Paulo fala deleites, né? Mais amigo dos deleites do que amigo de Deus. Que Deus possa falar a cada coração sobre esse assunto, que é muito importante. E o 19º, finalizando, Paulo diz aqui, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Ô gente, se nós trocarmos essa frase, tendo aparência de piedade, vamos pensar aqui na falsidade. Tá vendo? O que não é, aquilo que não é original. Se eu me apresento com uma postura, mas é falsa, então eu não estou sendo original. Também é aquilo que é peba. Aqui no Nordeste, o termo peba se refere àquela coisa que é de segunda qualidade. Muito tempo atrás, quando eu ia comprar peça nas lojas, dizia assim, temos aqui dois tipos de peça. Tem essa aqui que é original, custa 2x, e essa aqui que é peba, custa 1x. Tá vendo? E existe também crente assim. Tem os originais, aqueles que colocam todo o empenho na sua vida com Deus, e tem aqueles que lá não estão nem aí. São relapsos, são relaxados. E a Bíblia diz no 10:48 de Jeremias, maldito é o que fizer a obra do Senhor relaxadamente. E na outra versão fala fraudulentamente, quer dizer, roubo. O fraude é o roubo. Então, quando você não faz o trabalho como deve ser feito, você está roubando. Primeiro, o lugar que você estava ocupando, que outro poderia ocupar. Segundo, porque você não está tendo nenhum interesse de fazer a coisa como deve ser feita. Quer dizer, então você está sendo um crente peba. Então você está sendo um crente que não é originário. Que não é original. É uma coisa de segunda qualidade. Olha, isso aqui, repito, esses 19 pecados aqui, Paulo não fala que é lá no mundo, não. Paulo fala que é dentro da igreja. Ele mandou para a igreja. Esses são os pecados que são cometidos por crentes. Que inclui eu, tu, todos nós. E isso na área emocional. Gálatas 6:3 diz assim, se alguém se considera alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Tá vendo? Se ele acha que é um crente, aí tem umas irmãs que botam aquela roupa comprida, manga comprida, e fica na igreja com aquela santidade, mas em casa é um péssima esposa, é murmuradora, não é boa mãe, os filhos são maltratados por ela. Isso, claro, que eu não estou dizendo aqui que todas as mães que se vestem assim compridas tenham esse desenlace, não estou querendo dizer isso. Toda regra tem exceção, como toda exceção tem regra. Mas Paulo está dizendo aqui, se alguém se considera alguma coisa não sendo, está se enganando a si mesmo. E 1 Timóteo 6:11, Paulo diz assim, mas tu, ó homem de Deus, está vendo que não é para o lado do mundo, é para nós. Tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. E ainda Zacarias 7, versos 9 e 10, está escrito assim, ó, assim falou o Senhor dos Exércitos, dizendo, executa juízo verdadeiro, mostrai piedade e misericórdia, cada um ao seu irmão, e não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro,
nem o pobre, nem intente o mal, cada um contra o seu irmão, no seu coração. É Deus falando lá a Zacarias para o povo de Deus. Portanto, vamos prestar atenção, gente. Que Deus possa nos abençoar, que nós tenhamos essa... observar o que Deus está querendo aqui. Mas eu vou contar a história de um menino que dia levantou bem cedo. Sua mãe lhe perguntou com medo: aonde é que você vai? E o menino então respondeu: o mestre está a me chamar, uma multidão vou ajudar a alimentar. Sua mãe lhe disse: isto é impossível, o que tem aí neste cestinho? E com muita fé o menino diz: 5 pães e 2 peixinhos. Quem poderia imaginar que o menino ia ajudar a alimentar a multidão? É assim que Deus faz, usa quem Ele quer, menino, homem ou mulher. Então, para encerrar, vamos fazer aqui algumas reflexões. A primeira é: Posso imaginar como vai sua vida emocional, meu irmão, meu assistente? os olhos Você é uma pessoa controlada ou agitada? Há emoções boas e há emoções ruins. E às vezes as emoções fortes, muito fortes, e elas fazem com que nós, ou você ou nós, fazer coisa que acaba pecando, como foi citado acima. Como você lida com as suas emoções, meu querido assistente, minha querida irmã, esposa, mãe, pai, obreiro, pastor, auxiliar, presbítero, enfim. Como você administra as suas emoções? Em segundo lugar, você precisa controlar suas emoções, boas e ruins, não só as ruins, as boas também. Tem emoções boas que se você não controlar, você vai dar um tiripaque aí e morrer. Elas podem ser descritas como sensações de caráter psicológico, espiritual e físico. As emoções, elas são respostas a acontecimentos, sentimentos, relacionamentos e outros fatores já vivenciados por você em algum momento. E isso funciona como um gatilho. Às vezes você se comporta, não é porque está acontecendo nada, não. A sua mente trouxe lá uma imagem lá no seu inconsciente, só porque você viu a cor, talvez alguém lá mexeu com você, está com o vestido vermelho, você viu alguém com o vestido vermelho, você assinou o gatilho. Embora seja difícil, é possível controlar as emoções. Mas é mais que necessário, senão você pode se tornar refém das suas emoções, dos seus sentimentos. E aí? Você vai parar onde? As emoções, sejam as boas ou as ruins, são importantes para a nossa sobrevivência. Então, como você pode perceber, existe uma grande variedade de emoções. Então, se você não está conseguindo controlar suas emoções, tem aquelas emoções primárias, elas dão origem a emoções mais complexas, ligadas a fatores sociais e comportamentais, como a vergonha, a culpa, são tudo primárias, gera uma outra emoção. As nossas emoções influenciam diretamente o nosso comportamento. Olha bem isso aqui, gente, esse aqui é o pior.
As nossas emoções influenciam diretamente o nosso comportamento e o jeito de pensar. Quando chega esse ponto aqui, a mente funciona como um gatilho, porque ela constrói coisa que não existe, podendo até nos cegar momentaneamente. Se você não está conseguindo controlar suas emoções, busque ajuda divina. Afinal, Ele te fez assim, Ele quer te ajudar. Tremendo quando um homem faz questão de agradar a Deus sem abrir exceção. Esse alguém é perseguido, mas é grande favorito. É ser honrado por Deus e vencer o inimigo. Certo homem por nome de Mardoqueu, na porta do palácio era humilhado por ser um judeu. Mas diante do homem não se prostrava, só perante o grande Jeová. Uma mão mandou-lhe preparar uma forca para o matar. Mas naquele dia o rei Assuero o sono perdeu e ficou sabendo que o livramento alguém lhe deu. Mas a mão logo ao chegar, o rei Assuero começou a perguntar: o que devo fazer para um homem cujo rei veio agradar? E a mão falou: pega a veste, põe nele sua coroa, põe nele rei, manda alguém sair com ele pelas ruas a gritar: eis o homem cujo rei veio agradar. E a mãe então pensou: esse homem sou eu. Mas o rei lhe ordenou: faça tudo isso para Mardoqueu. É aí que você entra na história, então adore o leão de Judá. O Amã que lhe persegue, propaganda de graça pra você fará. Seu inimigo fará essa empreitada, ele fará sua vitória divulgada. Vai ter virada, vai ter virada. Tu és alguém cujo reino é de sagrada. Que história, gente. Olha, é terrível quando você não sabe controlar os seus sentimentos, suas emoções. Olha o que aconteceu com Amã. Como Deus mudou a sorte de Mardoqueu. Deus quer fazer isso com você também. Pai Celestial, obrigado, Senhor, por esse conhecimento que nós acabamos de adentrar. Mas, Senhor, nós entendemos que eu estou falando com pessoas aqui que se sentem impotentes para controlar, porque nós somos de carne, somos humanos, e pedimos, Deus, que a tua bênção esteja em ação para nos fortalecer nosso ânimo, para a gente poder saber controlar, administrar nossas emoções, nossos sentimentos, para que não venhamos pecar. Te peço por aqueles que estão aí, doentes, cura-os, e aqueles que vão me assistir depois pelos vídeos. Em nome de Jesus. Amém. Ele fará sua vitória divulgada. Vai ter virada, vai ter virada. Tu és alguém cujo rei é de sagrada. Ferramenta cooperativa preparada. Fica tranquilo, Deus te livra da cilada. Vai ter virada, vai ter virada. Tu és alguém cujo rei é de sagrada. Vai ter virada, vai ter virada. Tu és alguém cujo rei é de sagrada. Muito obrigado a todos. Deus abençoe a todos. E a paz do Senhor, a próxima oportunidade nós nos veremos.